A empresa que inventou a câmera digital não foi derrotada por uma empresa que enxergou o futuro antes dela. Foi derrotada pelo futuro que ela mesma ajudou a criar. Parece impossível, mas aconteceu. Durante mais de um século, a Kodak não era apenas uma fabricante de câmeras. Ela moldou a forma como bilhões de pessoas registraram suas vidas. Casamentos, aniversários, viagens, os primeiros passos de um filho, a última fotografia de alguém querido. Tudo passava, de alguma forma, por um filme Kodak. No auge, a empresa controlava praticamente toda a cadeia da fotografia. Fabricava filmes, produzia papel fotográfico, vendia câmeras, processava revelações. Seu modelo de negócios era tão lucrativo que parecia impossível imaginar um mundo sem ele. Então, dentro de um laboratório da própria Kodak, um jovem engenheiro construiu uma máquina estranha. Ela pesava cerca de 4 quilos, levava aproximadamente 23 segundos para registrar uma única imagem. A resolução era de apenas 0,01 megapixel. A qualidade era ruim, mas escondia uma ideia capaz de mudar a história. Aquela máquina fazia algo que nenhuma outra havia feito. Ela criava uma fotografia sem usar filme. A maioria das pessoas acredita que a Kodak perdeu porque ignorou essa invenção. Mas essa não é a história completa. Os próprios documentos da empresa, entrevistas de Steve Sasson e décadas de estudos mostram algo muito mais interessante. A Kodak enxergou o futuro, entendeu o que ele significava e precisou responder a uma pergunta que poucas empresas enfrentam. Vale a pena destruir um negócio bilionário antes que outra pessoa faça isso? É essa decisão que vamos investigar. Muito antes da fotografia digital, George Eastman não vendia apenas câmeras. Ele transformou a fotografia em um hábito. Sua estratégia era simples e brilhante: tornar fotografar fácil. A câmera era apenas o começo. O verdadeiro lucro vinha dos filmes, da revelação e do papel fotográfico. Durante décadas, cada clique gerava novas vendas. Quanto mais pessoas fotografavam, mais a Kodak faturava. Esse modelo levou a empresa ao topo da indústria. Em diferentes momentos do século XX, a marca dominava grande parte do mercado mundial de filmes fotográficos e se tornou praticamente sinônimo da palavra fotografia. Para milhões de famílias, fotografar era simplesmente usar uma Kodak. Esse sucesso trouxe uma consequência invisível. Toda inovação precisava proteger um sistema que já funcionava extraordinariamente bem. Quanto mais lucrativo era o presente, mais caro parecia apostar em um futuro que ainda parecia distante. Sem perceber, o maior patrimônio da Kodak começava a se transformar em sua maior limitação. 1975. Dentro dos laboratórios da Kodak, Steve Sasson não tentava substituir o filme fotográfico. Sua missão era muito menor: descobrir até onde um novo sensor CD poderia chegar. O resultado parecia improvável. Um equipamento de quase 4 quilos, cabos espalhados, componentes montados à mão, uma lente adaptada, uma fita cassete para armazenar dados e uma espera de aproximadamente 23 segundos para registrar uma única imagem de apenas 100 por 100 pixels. Para qualquer pessoa naquela sala, aquilo parecia um experimento. Para Steve Sasson, parecia o começo de uma nova era. Quando a demonstração terminou, ninguém questionou se a tecnologia funcionava. A pergunta era outra: se um dia as fotografias não precisassem mais de filme, o que aconteceria com a Kodak? Naquele instante, o maior risco da empresa deixou de vir dos concorrentes. Passou a nascer dentro dos próprios laboratórios. Nos anos seguintes, a Kodak continuou investindo em fotografia digital. Registrou centenas de patentes. Desenvolveu sensores. Lançou câmeras. O problema nunca foi enxergar o futuro. Era decidir quando abandonar um presente que ainda gerava bilhões. Enquanto isso, empresas sem esse conflito avançavam rapidamente. Canon, Sony, Nikon. Depois, fabricantes de celulares. Pouco a pouco,
Fotografar deixou de ser um processo, virou um gesto. A fotografia saiu dos laboratórios, depois das câmeras, e finalmente entrou no bolso de bilhões de pessoas. Quando essa transformação ficou evidente, a Kodak ainda possuía conhecimento, ainda possuía engenheiros, ainda possuía tecnologia. O que já não possuía era tempo. Por alguns anos, a decisão da Kodak pareceu brilhante. Os relatórios continuavam mostrando lucro, os filmes ainda dominavam as prateleiras. E muitos acreditavam que a fotografia digital levaria décadas para substituir aquele mercado. Foi justamente aí que a empresa ficou mais vulnerável. As mudanças mais perigosas raramente parecem urgentes. Elas avançam lentamente, até que um dia deixam de parecer mudanças e passam a ser o novo normal. Enquanto a Kodak protegia um império construído ao longo de quase um século, os sensores evoluíam, as câmeras diminuíam, os preços caíam. Cada fotografia digital eliminava um pequeno pedaço do antigo modelo de negócios. No início, ninguém sentiu. Depois, os números começaram a mudar. E quando os balanços finalmente mostraram que a fotografia digital deixara de ser uma promessa, já não existia caminho de volta. A Kodak reagiu, criou câmeras digitais, registrou milhares de patentes ao longo de sua história, continuou inovando. Mas inovação já não era suficiente. Agora, ela precisava recuperar tempo. E tempo é o único recurso que nenhuma empresa consegue comprar. Então veio o smartphone. Em poucos anos, a câmera deixou de ser um aparelho. Virou apenas um recurso presente no bolso de bilhões de pessoas. Em janeiro de 2012, a Kodak pediu proteção contra a falência nos Estados Unidos. Para quem cresceu fotografando com filmes Kodak, a notícia parecia impossível. A empresa que havia ensinado o mundo a preservar memórias agora lutava para sobreviver. Não porque deixou de criar, mas porque demorou demais para transformar sua maior invenção em seu principal negócio. A Kodak nunca perdeu para a fotografia digital. Ela perdeu para uma decisão. A decisão de esperar. O futuro esteve o tempo inteiro dentro dos laboratórios da empresa, nas mãos de seus engenheiros, nos protótipos, nas patentes. Ele nunca chegou escondido. A grande ironia é que poucas empresas conheceram o futuro tão cedo quanto a Kodak, e poucas pagaram um preço tão alto por esperar. Talvez seja por isso que sua história continue sendo estudada, porque ela nos lembra de algo desconfortável. As maiores revoluções raramente derrotam empresas por falta de tecnologia. Elas derrotam empresas quando uma decisão tomada para proteger o presente impede que elas liderem o próprio futuro.